Depois da esposa, o Centrão também prepara uma traição contra Bolsonaro. Parece que virou moda, todo mundo metendo chifre no presidente da República. Quem vai ser o próximo? Foi a esposa, agora é o Centrão no Nordeste. Quem será o próximo? Deixem aí nos comentários quem será o próximo a dar uma estocadinha chifruda no presidente da República. Mas brincadeiras à parte, ou nem tanto, né? Porque é sério, o Bolsonaro tomou chifre da esposa e agora ele vai tomar um chifre eleitoral do Centrão. Porque o PP, que é o Progressistas, o partido de Ciro Nogueira, o partido de Arthur Lira, o partido de Ricardo Barros, já está desembarcado do governo Bolsonaro para 2022 na região Nordeste. E é justamente nessa região que Bolsonaro mais apostava no apoio do Centrão, porque é a região Nordeste que o Bolsonaro tem um eleitorado mais sensível, mais complicado, porque o Nordeste tem sido um reduto eleitoral do Partido dos Trabalhadores e da esquerda ao longo de muitos anos. Eu vou contar toda essa história para você e nós temos que lembrar que já estava havendo um burburinho que o Centrão e também os empresários preparavam para desembarcar do governo Bolsonaro. Eu vou contar tudo isso para você, então vem comigo que eu vou contigo. Clique no botão de gostei e também veja como ser membro do canal. Para de perder tempo, vem ser membro do canal. É um programa de assinaturas que você vai ter conteúdos adicionais. Sabe quanto é? R$ 1,99. É muito barato, então vem comigo que eu vou ler essa notícia para você que foi divulgada no radar da Veja. Olhem só, PP de Ciro Nogueira já começou a abandonar Bolsonaro nos estados. Se fosse disputar o Planalto pela sigla, o presidente já não teria condições hoje de cobrar fidelidade nacional dos aliados que já namoram com Lula. Primeiro é Bombeiro, que tem o Mangueirão, depois é o Lula, que tem o Colchão e o Pacotão. E o Bolsonaro não tem nada no ão, né? Não tem nada, ão. Isso é um pastelão. Isso que é Bolsonaro, ele é um bobão. Então o PP vai trair Bolsonaro com o Lula, que é o cara do pacotão, e ele é do pacotinho, da mesma forma que a Ana Cristina Vale traiu o Bolsonaro com o Bombeirão, o homem do Mangueirão, e Bolsonaro é o homem da Mangueirinha. Mas a gente já sabia que isso iria acontecer. Tanto é que o PP, há uns dias, eu contei pra vocês que ele humilhou o presidente da República, porque a condição do PP manter o apoio no Bolsonaro foi uma condição, assim, inacreditável. Inacreditável, foi humilhante, porque para manter o apoio ao Bolsonaro, o PP falou o seguinte: você não vai se filiar ao nosso partido. Não vai, esquece isso, você vai ficar em outro partido, vai lá pro Bob Jeff, vai lá com o Costa Neto, o Boy, vai com qualquer pessoa, mas fique longe do nosso partido, que a gente não quer você, seu ser asqueroso e chifrudo, participando aqui da nossa coligação. Você nos envergonha e nos atrapalha eleitoralmente e economicamente também. E também, para que a gente mantenha o seu apoio, você tem que dar liberdade para nos estados a gente apoiar quem a gente quer. Então, se lá, por exemplo, no Ceará, o PP quiser apoiar o Lula, você vai ter que engolir a gente apoiando o Lula. É um absurdo isso, mas já é um preparativo para um desembarque. E o Arthur Lira tem falado a todo momento: eu não vou entrar em nenhuma loucura. Eu posso ir até o final da eleição perdendo abraçado contigo, mas loucura eu não vou apoiar. E eu não sei se ele está falando de loucura a respeito de golpe, ataque institucional. Eu vejo, na verdade, que a loucura de Bolsonaro é um enfrentamento ao capitalismo financeiro. Por quê? Os setores econômicos, aí eu falo do capitalismo financeiro, se você quiser entender mais sobre capitalismo financeiro, eu fiz uma aula introdutória lá para o conteúdo de membros. Então, torne-se membro que você vai ter acesso a esse conteúdo. O capitalismo financeiro, você viu que teve aquele manifesto da Febraban, junto com a Fiesp, não para contestar o governo Bolsonaro, mas para pedir harmonia entre os poderes, porque o capitalismo financeiro precisa de harmonia. E o capitalismo como um todo precisa de estabilidade para funcionar, para que o capital possa se multiplicar. E Bolsonaro é fonte de instabilidade. E aí o que aconteceu? O Paulo Guedes falou para o Bolsonaro, até fiquei com um pigarro. O Paulo Guedes chegou e falou para o Bolsonaro o seguinte: olha, esse manifesto é um manifesto que está criticando você. E aí o Bolsonaro olhou, falou: opa, Fiesp, é o Paulo Scaff. Paulo Scaff era meu aliado, só que eu não vou apoiá-lo para o governo do estado de São Paulo. Será que ele está me traindo? Mais um para trair o Bolsonaro? E sabendo do histórico de atleta do Bolsonaro, né? Porque ele é o atleta da traição. O histórico de atleta do Bolsonaro, de correr atrás de maridos, né? O Bolsonaro ele é recordista nos 100 metros de correr atrás de pulo pela janela. Ele vai atrás do Ricardão. Então ele falou assim: opa, mais uma traição? Não é possível, que eu não vou tolerar mais isso. E aí ele deu todo aquele chilique homérico a respeito da Febraban, um problema que a carapuça serviu para ele. E ficou pior do que a encomenda, o Bolsonaro ter criticado. Foi um tiro no pé.
todo aquele show, ter retirado a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, da Febraban, porque mostra o seguinte, opa, peraí, esse cara é maluco, ele pode provocar instabilidade, então a gente tem que ficar muito receoso ao apoiá-lo. Então se havia qualquer possibilidade de golpe, agora que não tem mesmo, porque as elites não vão apoiar golpe nenhum. E quando eu falo elite, é melhor usar o capitalismo financeiro, não vai apoiar golpe nenhum. Porque o Bolsonaro, de algo totalmente autoritário, retirou uma medida autoritária, retirou a Febraban e o Banco do Brasil, retirou a Caixa Econômica e o Banco do Brasil da Febraban. Imagina se ele for ditador, o que ele pode fazer. Então não vai ter golpe nenhum, não vai ter golpe. E o Centrão olha para isso, principalmente o PP, e fala assim, ó, peraí, isso aí vai dar problema, isso aí vai dar problema. Eu não quero ser oposição ao Lula. Ou a qualquer um que vai ganhar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai perder no ano que vem. Isso já é um consenso em Brasília que o Bolsonaro está derrotado. Inclusive, o próprio PP admite, olha, a gente tem que aturar o Bolsonaro, vamos ficar aqui com ele, ignorando ele, a gente vai tocando Lira, você vai tocando aí, mais ou menos o que aconteceu com o Rodrigo Maia, você vai tocando ele aí, a gente vai aturando ele até 2023, quando finalmente ele foi embora daqui, sumir da nossa frente. É isso que está sendo feito. Esse é o acordo que está sendo feito. Eles vão ter que tolerar o Bolsonaro. Só que se o Centrão demorar muito para desembarcar e embarcar no barco que hoje é o do Lula, que está na frente do Bolsonaro com a possibilidade de vencer o primeiro turno, o Centrão fica atrás na fila do pão. O PP vai ficar atrás na fila do pão para pegar os cargos. Então é uma situação bem complicada para o Bolsonaro. O partido do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, começou a abandonar o projeto eleitoral de Bolsonaro em 2022. Em diferentes estados do Nordeste, a sigla já encaminhou alianças com Lula para a disputa presidencial. Lembra quando eu falei para você, na primeira pesquisa, isso foi em julho? Não, foi em julho. Foi em julho. Junho ou junho? Foi em maio. Foi em maio. Falei pra vocês isso em maio, gente. Em maio. Quando saiu a primeira pesquisa do Datafolha, do IPEC. Pesquisa do IPEC que apontava Lula vencendo no primeiro turno. E o pessoal criticou, né? Essa pesquisa não sei o que tem. Falei, gente, esse é um número importante. O número importante não é que o Lula vence no primeiro turno. O número importante é que o Bolsonaro é derrotado no primeiro turno. E por mais que você, e os ciristas ficaram muito revoltados com essa pesquisa, eu falei assim, por mais que você queira desmerecer essa pesquisa, essa é a pesquisa que vai ser vista pelo Ciro Nogueira. Essa é a pesquisa que o Centrão vai olhar. Essa é a pesquisa que o Centrão vai guardar com carinho. E de fato aconteceu, porque o Centrão não é oposição. Não é. Enquanto o Bolsonaro segue sem partido e sem um esquema de alianças para a corrida eleitoral, os partidos do Centrão estão em fase avançada de articulação com a oposição. E aí tem um outro problema também para o Bolsonaro. Porque ele acredita que ele vai poder vencer as eleições de 22 como ele ganhou em 2018. E não vai. A eleição de 2018 foi um ponto totalmente fora da curva. É necessário construir aliança regional, é necessário você ter os seus palanques, você tem o governador, um candidato a governador, um candidato-chave ali de deputado estadual, e o Bolsonaro não tem isso. Quando ele começar a se movimentar, ele não vai ter mais palanque, ele não vai ter quem o receber nos estados que ele está ali, que ele vai fazer as caravanas dele. É uma situação muito ruim para o Bolsonaro, mas ele não faz nada, ele não se move, porque ele não sabe fazer esse tipo de política. Ele nunca fez. O Bolsonaro foi vitorioso na democracia, foi vitorioso nas eleições, fazendo exatamente o que ele faz agora, confrontando. Ele passou 30 anos, 32 anos, porque nós tivemos eleição no ano passado. O Bolsonaro passou de 1988 a 2020, a cada 2 anos disputando uma eleição. Ele ou algum dos filhos. E ele venceu todas. Todas, nunca precisou de palanque regional, sempre no confronto, sempre no bate-boca, sempre provocando a confusão. Ele vai mudar agora? O time que tá ganhando não se mexe, né? E ele vai escutar os traidores? Então perceba que aquela relação do Ciro Nogueira com o Bolsonaro é de fato um casamento. Não fale de casamento para Bolsonaro que já vem a palavra traição. Vai trair, não tem jeito, não tem jeito. E o Bolsonaro olha com desconfiança pra eles. Vai falar o seguinte, olha, como que eu vou escutar vocês se vocês estão me metendo chifre, igual a minha segunda esposa? Não dá, isso aí é muito traumático pra mim. Eu vou jogar minha dentadura em vocês, eu vou tirar e vou jogar em vocês e no Alexandre de Moraes. Vai voltar dente na minha boca pra arrancar e jogar em vocês. A situação é tão inusitada que Bolsonaro não teria a fidelidade do PP na disputa presidencial. Se voltar ao partido para tentar a reeleição, o que não vai acontecer e nós sabemos disso, o presidente precisaria aturar a traição de aliados país afora. Traição, Bolsonaro já atura, então talvez ele até, né? Porque traição ele entende. O maior cabo eleitoral de Lula no Nordeste é a fome, que voltou. Nem Ciro nem Bolsonaro teriam condições de obrigar o partido não a apoiar Lula em 22, diz o importante cacique do PP nordestino. Vice de Rui Costa na Bahia, João Leão, é quem vem costurando o apoio do PP a Lula, no partido de Ciro Nogueira. Estamos juntos com o Lula, independentemente de qualquer condição. Cara, é o bombeiro do Bolsonaro. Apague o incêndio, Bolsonaro. Chame o bombeiro, Bolsonaro. Leão é pai do líder da bancada do PP na Câmara, Cacá Leão. Tem peso no partido para bater de frente com o Ciro Nogueira. Quem tem a mangueira maior, o Ciro Nogueira, o Bolsonaro, né, ou o bombeiro?
Ciro Nogueira rima um pouco com bobeiro. Bolsonaro é hoje adversário dos caciques do PP na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia e pode perder outros redutos. Olha só, não tem jeito, né, pessoal? Certeza de apoio do partido ele tem no Sul, onde o discurso bolsonarista ainda é forte, em alguns estados do Centro-Oeste. No Nordeste pode conseguir o apoio do PP de Arthur Lira em Alagoas. Talvez ganhe alguma coisa no Rio Grande do Norte, mas a vida não será fácil para o presidente com seus aliados do Centrão. Ah, a história só se repete em farsa, em tragédia. E no caso, o casamento do Bolsonaro, o segundo, era aparentemente uma farsa e ficou trágico. E agora esse casamento de Bolsonaro com o Ciro Nogueira também é uma farsa e o fim vai ser trágico. Chamem os bombeiros e as mangueironas. Como eu falei pra vocês, aquele pacote do Lula, a foto do Lula de sunga assombra Bolsonaro, porque ele lembra meu pai da mangueira do bombeiro. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, Twitter, @Profiléu Oficial, Instagram, canal Profiléu.